Hoje em dia, irmãos, nós podemos encontrar coisas semelhantes. Pessoas que querem evangelizar apenas os da sua classe social e negligenciam os que não são da sua classe. Hoje em dia nós vivemos em época estranha, de decadência espiritual. Conheço pessoas crentes, às vezes de pequeno poder aquisitivo, que vão para igrejas de ricos, de classes sociais elevadas, para que eles se sintam no mesmo patamar econômico. E apesar de terem vindo de uma origem humilde, olham com desdém para aqueles que vieram do mesmo berço que eles. A seletividade, irmãos, social é um obstáculo à evangelização. Houve seletividade em Pedro, houve seletividade em Jonas, e há muita seletividade hoje. O exército da salvação, conforme iremos aqui falar, foi uma quebra de seletividade. As pessoas querem apenas se envolver para evangelizar com pessoas de determinada classe. Os marginalizados não são alcançados. Podem até ser evangelizados no meio da rua pela simples entrega de um folheto, por uma conversa de 5 minutos. Mas as pessoas não querem ir lá. Elas querem estar enturmadas. George Whitefield foi um homem sábio, um homem de Deus. Ele pregou ocasionalmente, esporadicamente, na casa de Lady de Hattingham, que era uma nobre. Muitos nobres se reuniam para ouvi-lo. Mas nós não o conhecemos por essas pregações. Sabemos dela, se formos ler suas biografias. Mas nós conhecemos o George Whitefield do meio da rua, que pregava nos penhascos, que pregava aos mineiros. Aquele homem que deixava extasiados os nobres na casa de Lady de Hattingham na Inglaterra, era o mesmo que fazia os mineiros chorarem, sob o poder da palavra de Deus. Quando ele viajou para os Estados Unidos, ele disse a seu amigo John Wesley: pregue aos mineiros, cuide dos mineiros, anuncie o evangelho àqueles homens simples. Nós vemos, meus amados irmãos, que Pedro, depois de ter quebrado o preconceito, ainda manteve algumas restrições. Paulo o repreendeu severamente uma vez, conforme o diz na carta aos Gálatas. Fora uma oportunidade em que Paulo estava entre os gentios, e Pedro também estava lá com Paulo, falando com os gentios. Mas aí chegaram os de Tiago, os da igreja de Jerusalém, os judeus convertidos de Jerusalém, e aí Pedro se levantou do meio dos gentios e foi para lá. Tem gente que é assim, pode estar com os mais marginalizados, os mais pobres, evangelizar, enquanto os mais ricos não chegam, enquanto os educados não chegam, enquanto os cultos não chegam. Quando chega, aí ele vai para o outro lado. Aí ele desdenha: não, eu sou desse grupo, eu não sou daquele ali não. Paulo repreendeu a Pedro na cara, irmãos, porque Paulo disse que ele era repreensível. Nós não podemos, irmãos, viver dentro de uma classe social e colocá-la acima do evangelho. Wesley disse para os pregadores metodistas: cuidado com os homens refinados, vocês não têm nada a ver com eles. Cuidado com os ricos, lembrem-se que vocês não têm nada a ver com eles. Tiago fala daqueles que discriminam, prestigiando os que têm anel no dedo e desprezando os mais simples. Nós lemos, irmãos, da boca de Paulo que não são muitos os nobres, não são muitos os sábios deste mundo que são chamados. Pastor, você está dizendo que os ricos, os cultos não precisam do evangelho? Precisam sim.
Graças a Deus pelo acesso que Deus deu-me de pregar também a eles, por meio da universidade onde trabalho e tudo mais. Mas, meus amados irmãos, nós não podemos esquecer dos pequenos, porque é entre eles que nós veremos maior número de conversões. Os grandes deste mundo, em sua arrogância, têm se recusado a curvar-se. Vamos atrás dos pequenos. Há algumas pessoas que querem tanto estar entre os grandes, que querem tanto ser agradáveis a eles, que ficam, irmãos, fazendo declinar o evangelho para satisfazê-los. Há igrejas hoje onde pessoas de grande posição podem estar sem abdicar do seu orgulho, da sua vaidade, da sua soberba. Nós não devemos nunca acomodar os ricos nessas igrejas. Se alguém é grande, se alguém é de grande posição e se converte, irmãos, é melhor que ele se dobre ao evangelho logo. E se não for para se dobrar, não vamos acomodá-los nessas igrejas de paparicadores. Melhor é que eles vão para o mundo e descubram que não são crentes de verdade. Porque tem que dobrar. Se não for como criança, não pode entrar no reino de Deus. Um jovem rico foi falar com Jesus e disse: que bem farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: tu guarda os mandamentos. O homem não apenas os sabia, mas dizia guardá-los, não adulterava, não roubava. Se fosse hoje, muita gente diria: bem, você é um homem rico, né? Bom cidadão, vamos encontrar aqui uma igreja do seu gosto, com a sua classe social. Mas Jesus disse: falta-te uma coisa, vende tudo que tu tens e segue-me. Jesus sabia do apego daquele homem à riqueza. Jesus não adulava ninguém, não. Jesus não encontrava igreja mundana por gosto de cada um, não. O homem saiu triste, Jesus o amou, disse a Bíblia. Mas Jesus não modificou a mensagem. O homem saiu triste, Jesus ficou triste também, porque amou aquele homem, diz a Escritura. Mas ele não o enganou com a falsa esperança. Se o dinheiro fosse aquilo que dominaria o seu coração, não haveria entrada para ele no reino de Deus. Alguns chegaram para Jesus e disseram: Senhor, te seguiremos para onde fores. Jesus diz: olha, os passarinhos têm os seus ninhos, as raposas os seus covis, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer seguir? Houve um que disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa primeiro enterrar meu pai e minha mãe, ou seja, deixa primeiro eu receber minha herança. Jesus diz: deixa que os mortos espirituais, que só querem isso, enterrem os mortos, mas tu vem e segue-me. É preciso conversão genuína, irmãos. É preciso conversão genuína e nós temos que nos voltar para os pequenos. O apóstolo Paulo soube pregar no Areópago para os intelectuais gregos, soube pregar nas sinagogas para os judeus e soube pregar para os homens simples. Jesus foi acusado de comer, beber com os pecadores, de falar com as mulheres, de chegar até as prostitutas, de tocar nos leprosos. É isso que nós precisamos hoje. É do evangelho bíblico que vai atrás dos pequenos. A Bíblia sempre salienta que Jesus pregou aos pobres: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres. Jesus disse a João Batista, ou melhor, aos mensageiros de João Batista, que foram lhe perguntar: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Jesus disse: olha, se João Batista mandou me perguntar isso, leva para ele a resposta. A resposta é essa que vocês estão vendo aqui: os cegos veem, os surdos ouvem, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Jesus não estava excluindo os ricos da sua audiência, mas os fariseus pregavam aos ricos. A novidade de Jesus é que ele pregava aos pobres. Ele começava pelos pobres. Os fariseus queriam aquela religião da sociedade, aquela religião onde eles continuavam com todo o ibope na vida social, viviam aquela vida de homenagens, de elogios, recíproco.
Os pobres para os fariseus eram a ralé, mas Jesus disse, diz a João Batista, aos pobres é anunciado o reino de Deus, aos pobres é anunciado o reino de Deus. E para quem crê na teologia da prosperidade, escute bem, Jesus disse, os cegos veem, o que o cego precisa é ver, porque é cego. O surdo ouve, o que o surdo precisa é ouvir, porque é surdo. Mas ele não disse, os pobres vão ficar ricos, não. Ele disse, aos pobres é anunciado o reino de Deus. O que o pobre precisa, o rico precisa, não é de mais dinheiro no bolso, é do reino de Deus. Aleluia.